O papel das sociedades secretas na Ásia e o seu envolvimento com as forças dos governos é algo profundo e complexo desde períodos antigos. De fato, eles são partes da história e da cultura local. Afinal, não apenas os reinos e impérios tiveram de lidar com alguma dessas forças obscuras, mas também, depois, os impérios coloniais europeus. Em geral, figuras-chave da sociedade operavam como pontes entre as autoridades coloniais e as sociedades secretas, para a manutenção do controle sobre as populações locais, especialmente a chinesa, e para evitar eventuais distúrbios. No vídeo de hoje, veremos que as sociedades secretas e organizações criminosas tiveram um papel fundamental na geopolítica da Ásia antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece, para que eu possa continuar trazendo material de geopolítica, história e segurança para vocês. O meu nome é Leon Peta e esse é o Geopolítica Mundial. Ironicamente, a relação das sociedades secretas com as comunidades locais era algo visto como uma forma de resistência contra os invasores estrangeiros, como por exemplo as Tríades, que originalmente se opunham à dinastia Manchu ou, com uma atitude no estilo Robin Hood, apresentavam-se sob o lema de saqueie os ricos e distribua os pobres. Contudo, com a humilhação sofrida pela China após as duas guerras do ópio em 1839 e 1856, a autoridade central chinesa perdeu mais do que a sua integridade territorial. Perdeu também muito de seu capital simbólico, algo vital para um governo sustentar a sua coesão interna. E como resultado, nas décadas que se seguiram, essas sociedades executaram funções especiais para a população, expandindo a sua influência ao preencher vácuos deixados pelas autoridades e lucrando tanto com o mercado legal como com o mercado ilegal. A situação só não piorava ainda mais porque, mesmo no limite da fraqueza do império, os diplomatas chineses conseguiam habilmente conduzir negociações, ao jogar os chamados bárbaros ocidentais uns contra os outros. Até porque as potências estrangeiras, com exceção de Japão, não tinham interesse em derrubar a dinastia Qin. É claro que isso não significa que diversos movimentos internos não iriam eclodir contra o Império Chinês, ameaçando a sua própria geografia. Na verdade, tais turbulências internas foram algumas das várias razões da queda da dinastia Qin. Contudo, na maioria dos casos, as autoridades centrais Qin eram capazes de manter de alguma forma a identidade e a coesão territorial. Em alguns casos, com o apoio das comunidades locais e dessas sociedades secretas, que tentavam impor de forma indireta resistência aos agressores ocidentais, como a Sociedade dos Punhos Harmoniosos, os Yihuo Xuan, também conhecidos como Boxers, que lutaram contra os missionários cristãos que invadiram a região do interior de Shandong a fim de converter os locais. Posteriormente, eles se associaram à dinastia Qin para lutar contra os exércitos estrangeiros durante a rebelião Boxer, em 1899. É típico que, com a autoridade central enfraquecida, grupos marginais e senhores da guerra ganhem influência no país, preenchendo os vácuos deixados pelos governos em termos de capital simbólico, social e econômico. Na China, porém, a influência e a tradição das sociedades secretas e comunais, como as já mencionadas as Tríades, que já existiam desde períodos muito antigos, desenvolveram um papel ainda mais importante na formação da China contemporânea e de Taiwan como Estado-nação. Normalmente esse papel é ignorado e visto apenas como sendo marginal ou de menor importância, mas ao invés disso, em conjunto com a Sociedade dos Punhos Harmoniosos ou a Sociedade da Espada Grande, que atuaram aberta e publicamente em grandes eventos, como a Rebelião Boxer, as sociedades subterrâneas, como as Tríades ou comunidades no exterior, também tiveram um papel fundamental. Aliás, a sua existência foi vital para o futuro da China, como foi o caso da figura do Dr. Sun Yat-sen, que era membro das Tríades e é considerado como o pai da China moderna. Esse cenário confuso apenas piorou com o início da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Civil Chinesa. Essas situações eram estrategicamente muito complexas, em função da presença de tropas aliadas, como Estados Unidos e Reino Unido na China,
de comunistas liderados por Mao Zedong, de nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek e ainda por parte das tropas japonesas. Todos esses lados usaram conexões com os grupos subterrâneos e com as sociedades secretas chinesas para atingir os seus objetivos. Para Mao Tse-tung, essas forças subterrâneas eram ferramentas úteis, nas quais ele inicialmente viu uma espécie de espírito de resistência, similar aos preceitos do marxismo. Do seu ponto de vista, ideias como saqueie os ricos e distribua aos pobres significariam que essas sociedades poderiam ser absorvidas pelo Partido Comunista, dada a sua característica supostamente revolucionária, especialmente a Sociedade dos Irmãos Velhos, Gelao-hui, e a Sociedade da Espada Grande. Seus nacionalismos rudimentares eram fatores importantes que podiam ser explorados por Mao contra a invasão japonesa. Na verdade, o 4º Exército do Partido Comunista, que estava ativo na região sul do rio Yangtze, tinha mais membros da Gelao-hui e da Sociedade da Espada Grande do que pessoas comuns. Muitos, inclusive, futuramente chegariam em posições de liderança dentro do Partido Comunista. De acordo com o próprio Mao, a força de tais sociedades secretas e comunais, com pelo menos 20 milhões de membros, não podia ser ignorada. Já para Chiang Kai-shek, a situação era ainda mais profunda, afinal, desde a sua juventude, Chiang tinha conexões com a chamada Gangue Verde, Qinban, e suas atividades criminais baseadas em Xangai, especialmente na área de concessão francesa. A Gangue Verde era mais do que uma aliada, era um parceiro fundamental na luta contra os japoneses e contra os comunistas, operando como um exército irregular além das linhas inimigas, como visto durante a invasão japonesa em Xangai em 1931, enquanto o grupo do exército chinês lutava para repelir os fuzileiros japoneses, a Gangue Verde os flanqueava por trás, sob ordens diretas de Chiang e seus aliados. E posteriormente, com o avanço japonês na China, Chiang foi forçado a fugir para Chongqing, na província de Sichuan, juntamente com seus parceiros da Gangue Verde, em especial o seu líder, Du Yuesheng, conhecido como Du Orelhudo, que era simplesmente o maior traficante de drogas do mundo naquela época, sendo justamente Du que providenciou a logística e os contatos para Chiang ganhar dinheiro com as rotas de ópio e sustentar a sua guerra contra o Japão. Outra figura obscura e estratégica para Chiang Kai-shek era o general Dai Li, conhecido como Himmler da China, e seus agentes que supriam as forças de Chiang com uma extensa rede de espiões, membro de organizações criminosas. De acordo com um relatório do Exército dos Estados Unidos da época, estima-se que Dai Li tivesse diretamente sob seu comando pelo menos 180 mil espiões, 70 mil guerrilheiros e 20 mil comandos especiais, além de 40 mil piratas na costa chinesa, que formavam uma rede de conexões onde quer que houvesse alguma comunidade chinesa. Os lucros de jogos e drogas eram usados para financiar as atividades de inteligência e assassinato contra alvos considerados prioritários, por meio de uma vasta rede de grupos criminosos. Na verdade, a eficiência dos assassinos de Dai Li e de sua guerra psicológica era tão assustadoramente grande que as autoridades japonesas acreditavam que toda atividade anti-japonesa no norte da China e na Manchúria estava sob ordens de Dai Li. Apesar dessa aparente paranoia chinesa, o sentimento não era tão infundado, especialmente porque, mesmo após a evacuação das forças de Chiang em Xangai, Dai Li ainda assim era capaz de executar atividades terroristas e assassinar figuras importantes na cidade, que estava bem além das linhas inimigas. A importância dessas sociedades na China não era ignorada pelo exército de ocupação japonês. Na verdade, lidar com sociedades secretas ou comunais, usando seu capital simbólico e social para ganhar legitimidade sobre parcelas da população, conduzindo ataques por procuração ou espionagem, era uma prática comum também na própria história japonesa. As forças de ocupação japonesa também buscaram cooperação com esses grupos, para que reportassem qualquer movimento anti-japonês que pudesse estar acontecendo no território ocupado na China. Em Hong Kong, por exemplo, antes da invasão do exército japonês, a inteligência japonesa fez acordos com algumas facções de tríades para sabotar as linhas de defesa britânicas, que em troca receberiam total conivência para saquear as casas dos europeus na cidade,
após a ocupação. Nas semanas que se seguiram após a rendição do governo colonial britânico em Hong Kong, as forças japonesas e algumas facções tríades operaram nas ruas como guardas para assegurar o controle efetivo sobre Hong Kong e sua população chinesa. Assim, a administração japonesa jogou psicologicamente com as populações britânicas e chinesas na cidade, ao permitir que alguns grupos de tríades espalhassem o terror. Ela garantia, assim, a submissão e cooperação dos locais ao exército japonês, fazendo com que o vissem como uma espécie de proteção contra as agressões dos tríades. Além disso, as forças japonesas também usavam essas tríades contra outros grupos subterrâneos anti-japoneses, incluindo outras tríades, que nesse caso ou eram ligadas ao Partido Comunista ou às forças de Chiang Kai-shek. É claro que esses grupos eram mantidos sob vigilância e supervisão dos oficiais japoneses, que sempre ficavam alerta, a fim de garantir que esses grupos não acabassem ficando fortes demais. Assim, apesar de ser bem pouco conhecido, esse misto de sociedades secretas chinesas, crime organizado e espionagem foram partes fundamentais no teatro asiático da Segunda Guerra Mundial. Obrigado a todos e espero que tenham gostado da história de hoje. Ajude o canal a crescer compartilhando este vídeo com todo mundo que você conhece. Abraços e até a próxima!